Você sabe o que significa compliance? O termo compliance tem origem no verbo em inglês to compliance, que significa agir de acordo com uma regra. Vamos conhecer mais sobre compliance e como é utilizado no terceiro setor, recebendo hoje no programa o curador de fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ayrton Grazioli. Eu sou Joel Scala e está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ayrton Grazioli é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo. Ele é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Boa tarde, Ayrton. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Joel. É um prazer estar aqui com você, com o seu programa, especialmente pela importância que ele representa o segmento do terceiro setor e ter a oportunidade de falar e ouvir com os seus ouvintes e os seus telespectadores. O que é compliance e qual é a sua importância para o terceiro setor? Compliance vem sendo discutido e clamado pela nossa sociedade já faz um bom tempo, mas especialmente nos últimos anos ele se tornou de uma importância superlativa, essa é a verdade. E é importante, de fato, para o terceiro setor, com a mesma importância que ele representa para o mercado, ou seja, para o segmento da nossa sociedade que busca fomentar a economia, e também para a administração pública. E hoje é um tema importante para todos nós, independentemente do segmento que estamos atuando, essa é a verdade. E essa importância provocou você escreveu um livro, né, Compliance no Terceiro Setor. É verdade. No ano passado, eu e um colega que tem uma atividade similar à minha em São Paulo, porém no Distrito Federal, Ministério Público da União, achamos que nós deveríamos dar uma contribuição para o terceiro setor e essa contribuição deveria ser concretizada com uma ferramenta que estimulasse as organizações do terceiro setor, eu me refiro às fundações, às associações, às organizações religiosas, às cooperativas sociais, a pensar a respeito da importância desse tema e fazer com que esse segmento que representa a sociedade civil efetivamente dê uma resposta de acordo com o anseio da mesma sociedade, que é estimular e implementar um sistema de governança que busque a exaustão cumprir as regras que hoje são dispostas pela nossa sociedade. Não só as regras em termos de ordenamento jurídico, de lei, mas também as regras sob a ótica da ética, da moral. Na trajetória, ou na linha do tempo, né, do terceiro setor, ele convive com dois tipos de cultura, a assistencialista e aquela de organizações modernas que contemplam a cidadania. Quais as principais dificuldades que você vê nessa convivência com essas duas culturas e a chegada do compliance? Eu acho que a nossa sociedade ela perpassa por um processo de constante evolução. E em segmento algum a gente vê a ruptura de um sistema e imediatamente a adoção de um novo molde de postura institucional das organizações. Tudo é uma consequência, fruto de um estado de ânimo que deve perpassar necessariamente pela forma de pensar dos seus dirigentes, de fazer se tornar realidade a evolução das organizações. E no terceiro setor isso tem sido uma constante, mas uma constante que se vê de uma forma bastante
visível e impactante nas últimas décadas. O terceiro setor no Brasil tem crescido e tem crescido sob uma escala de progressão geométrica, não só em termos de quantidade de organizações que representam a nossa sociedade civil, mas também em termos de volume de ações sociais concretizadas por essas organizações. E evidentemente que nós estamos num processo de profunda mutação no sentido das organizações não mais terem só a necessidade de serem corretas, mas mais que isso, de transparecerem serem corretas, de transpirar a correção. E é isso que tem exigido a sociedade civil para o mercado, para a administração pública e também para as entidades que representam essa mesma sociedade. Essa é a realidade. Nesse processo de mudança, como você disse, quais são os principais desafios para implementar o compliance nas organizações da sociedade civil? A nosso ver, o principal desafio é a conscientização do corpo funcional das organizações. Eu me refiro ao mais alto dirigente, ou seja, aquele que tem a maior proporção de poder em suas mãos, ao funcionário mais modesto da organização, ou voluntário, ou parceiro externo da organização. É a vontade de mudar, porque a gente sabe que trabalhar em compliance, ou seja, trabalhar de acordo com as regras legais e as regras morais, a gente só vai ver isso como uma realidade se houver efetiva vontade e de todos de mudar o comportamento da organização. Não só o comportamento das pessoas, mas que a vontade organizacional esteja em conformidade com esse novo estado de ânimo que eu bato sempre na tecla. Não somente ser correta, mas ser mais que isso, parecer também correta para o público de relacionamento dessas organizações. O compliance tem duas dimensões. A primeira é o regramento interno e também o externo, que seria feito pela sociedade civil. A sociedade está preparada já para esse novo momento? Eu acredito que sim. Eu sou bastante otimista em relação à evolução que a gente tem visto na forma de pensar coletiva da nossa sociedade. A partir da Constituição de 88, onde nós instalamos um regime jurídico bastante interessante, que perpassa pela possibilidade e a necessidade de uma participação efetiva da sociedade nos mais diversos temas, mas também aqueles que impactam diretamente o curso da vida da população, a gente tem percebido no brasileiro que o brasileiro hoje é mais crítico, ele é mais exigente. Uma das razões, evidentemente, que há muitas que contribuem para essa nova forma de agir, uma delas é a nossa Constituição cidadã. E hoje a sociedade quer sim correção. Pensar que o brasileiro ele sente satisfação em ver as coisas erradas, quer seja praticadas por ele ou pelo seu vizinho ou pelo seu conhecido, me parece que isso não representa mais a realidade que a gente vive atualmente. A sociedade quer mais participação, né? Quer mais participação e quer mais que isso, quer que a ação institucional das organizações privadas ou públicas ou sociais seja de acordo com os postulados morais adotados pela própria sociedade. Isso é muito interessante, isso é muito bacana. Tem que vir da sociedade civil o fortalecimento da nossa democracia. Sem dúvida. Todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, às 14 horas, tem programa de rádio Observatório do Terceiro Setor, onde recebemos especialistas que, junto com os ouvintes, debatem os principais temas da atualidade e do terceiro setor. Você pode ouvir pela Rádio Trianon AM 740 ou em qualquer lugar do mundo, pela internet, do seu celular, computador ou tablet, pelo link que aparece na sua tela. Nós voltamos dentro de instantes.
A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e consultoria para empresas. Isso faz diferença. Conheça a FIA. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá! Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Aí agora vamos para o quadro Você Conhece? A luta do indígena brasileiro que defendeu o Brasil dos colonizadores e preferiu a morte à escravidão. A Juricaba. Você conhece? Muitas histórias de verdadeiros heróis brasileiros ficaram de fora dos livros de história do país. Uma delas é do herói do Amazonas, o indígena Ajuricaba, guerreiro Tuxauá Manaó. Ajuricaba foi líder de uma das maiores guerras indígenas de resistência na Amazônia. A ocupação portuguesa na Amazônia tinha como uma das suas estratégias deslocar populações indígenas para determinadas localidades onde tornava-se mais fácil aos padres catequizá-los e aos colonos utilizar sua mão de obra. Esses deslocamentos eram contra a vontade dos indígenas, que não ficavam muito motivados em abandonar suas aldeias para trabalhar segundo os hábitos e finalidades dos portugueses em trabalhos forçados. Também havia resistência em trocar sua fé pelo dos cristãos, pregada principalmente pelos religiosos da Companhia de Jesus. Com sua liderança, a Juricaba conseguiu congregar diversas tribos locais. Organizou um sistema de vigilância que dificultava o deslocamento dos portugueses pelos rios e lagos. A área do conflito ia do Baixo do Rio Negro ao Rio Branco. Os conflitos prolongaram-se de 1723 a 1727. Com exceção de Manaus, sob o poder de uma guarnição portuguesa, toda a vizinhança era governada pelo guerreiro. Mas, infelizmente, os colonizadores conseguem organizar uma grande mexida contra a Juricaba, liderada por Belchior Mendes de Moraes. Houve 300 malocas incendiadas, 15 mil índios assassinados, incluindo velhos, mulheres e crianças. A Juricaba viu sua tribo inteira ser massacrada. A Juricaba foi preso e enviado para Belém junto com 2.000 índios para serem vendidos como escravos. Durante a viagem, presos a ferros, a Juricaba atirou-se na água, preferindo suicidar-se do que virar escravo dos portugueses. O suicídio de Ajuricaba foi considerado heróico, tanto por seu próprio povo quanto pelos portugueses. Ajuricaba foi um dos primeiros heróis brasileiros a lutar contra os invasores por seu país. No país carente de heróis, por que a nossa história oficial ignora heróis como a Juricaba? Tenho a impressão que o brasileiro ainda tem um pouquinho do seu lado patinho feio. Então, é muito mais bonito o herói do vizinho do que aquele que está no nosso quintal. Mas isso vai mudar certamente. Nós temos os nossos valores e não demorará muito para que tenhamos orgulho de mostrar as nossas qualidades. A gente já tem visto sinais claros dessa sociedade que tem mudado ultimamente. Voltando à nossa entrevista, como você vê o contexto político e o terceiro setor no momento? É uma questão que passa, evidentemente, que pela preocupação das lideranças governamentais e também do terceiro setor e aqueles que vivem no dia a dia das organizações da sociedade civil estão, evidentemente, que analisando o movimento que a gente vive. Nós temos instalado hoje no governo uma nova ordem, essa é a verdade, sem fazer uma opção partidária de um lado ou de outro, o que é melhor ou o que é pior. A verdade é que nós temos um novo modo de pensar de aqueles que hoje estão, pela sociedade, colocados em posições estratégicas do governo. E a minha leitura é que eles ainda não tiveram a oportunidade ou o tempo necessário para reconhecer a importância que tem a sociedade civil organizada. Então, o discurso, a nosso ver, de que o governo
pode fazer sozinho porque faz melhor, com o fruto do decurso do tempo, eu acredito que isso venha a mudar e os próprios representantes, os nossos representantes vão reconhecer que a sociedade civil organizada, quando fomentada, quando estimulada, ela faz tão bem ou quiçá melhor que a própria administração pública. Essas parcerias público-privadas, as parcerias das administrações públicas com a sociedade privada, especialmente aquela parcela que representa a sociedade, que são as organizações da sociedade civil, elas têm uma cultura, elas têm um valor, elas têm um histórico e certamente que muito a contribuir em termos de concretizar efetivamente algumas políticas públicas. E tenho a crer que com o curso do tempo, ou pelo menos se espera ansiosamente esse momento, de serem reconhecidas como parceiros importantes para o poder público. Mas temos que esperar. Desculpe. Diante desta nova realidade, como você vê a medida provisória do governo que pretende supervisionar, fiscalizar as ONGs? Eu acho que houve aí a execução de um ato, de uma adoção de uma política equivocada. A Constituição Federal ela é clara em garantir a autonomia do movimento associativo. E as associações têm que ter a independência garantida constitucionalmente de agir. Então, pensar que o poder público tem a legitimidade e a autoridade para fiscalizar as organizações da sociedade civil, quando no manejo de verbas públicas, muito que bem. Agora, o monitoramento ideológico das entidades associativas, nos parece que isso afronta texto constitucional expresso e temos a crer que em determinado momento o Supremo vai se debruçar sobre essa questão e fazer a pertinente e necessária correção de rumo. E parece que o governo não entende a organização de direito privado e público, né? Ou pensar que a sociedade civil organizada ela é tão somente um grupo de meia dúzia de organizações que fazem uma política com adoção de uma forma de pensar a respeito da sociedade de extrema esquerda. Não é essa a realidade. A sociedade civil organizada, o terceiro setor, não pode ser de direita, não pode ser de esquerda, não pode ter viés ideológico. O que se espera do terceiro setor, e a grande parte dele de fato é que seja um terceiro setor com a bandeira do social enquanto defesa das prerrogativas da sociedade civil, ou seja, trabalhar para uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, e isso passa longe da questão partidária. Essa é a forma que temos para ler essa questão. Já curtiu nossa página no Facebook? Não? Faça como mais de 340 mil pessoas que já curtiram e fique atualizado com as últimas notícias do terceiro setor, do Brasil e do mundo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise
é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Estamos de volta com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Não esqueça, todas as quartas-feiras, às 17 horas, tem o programa Olhar da Cidadania na Rádio USP, com temas da atualidade e dos direitos humanos. Anote, todas as quartas-feiras, às 17 horas, na Rádio USP, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ayrton, nesse último bloco, eu gostaria de continuar repercutindo as decisões do governo. Agora, mexeu-se na lei de transparência e acesso às informações. Como é que você vê isso? Eu gosto de falar de compliance e buscando essa ferramenta, eu acho que eu vou tentar abordar a questão. Hoje, a sociedade pede transparência. A sociedade pede a oportunidade de ter acesso a dados e informações para que possa acompanhar e influenciar no processo político de gestão pública e privada de cunho social. E é nesse contexto que eu penso que restringir o acesso ao público das ações governamentais e também das ações do terceiro setor é caminhar na contramão do que é a sociedade brasileira. Do que se pensa em termos de estar em conformidade com as regras de transparência, de correção, de confronto de dados, de integridade. Acredito fortemente que o momento é de abertura de dados, de garantir a participação da sociedade, e não me passa como lógico, como coerente que o governo atual, quer seja na esfera federal, dos estados ou dos municípios, queiram estar em confronto com a legitimidade das urnas que garantiu essas posições de representação popular, sem atender os reclamos da própria sociedade. A sociedade quer acesso, sim, não só para criticar, mas para aplaudir as boas ações do governo e ter a oportunidade de sugerir correções de rumo. Afinal de contas, é a própria sociedade a destinatária final das ações públicas e das ações sociais desenvolvidas pelas organizações que a representam, que são as organizações da sociedade civil. Se eu não me engano, a última iniciativa importante do Estado, que é o marco regulatório, houve uma grande consulta popular e entre as organizações de interesse social. Sem dúvida, sem dúvida. E é o último marco legal específico do terceiro setor, de uma significância singular, porque garantiu a participação popular na execução da política pública quando se destina verbas públicas para o custeio das ações desenvolvidas pelas organizações que representam a sociedade civil. Então é um édito normativo de importância não efetiva, porque mudou a forma de lidar do manejo de recursos públicos e do acesso de recursos públicos por parte
das organizações, mas se democratizou isso e se tornou isso com uma transparência bastante diferente do que se adotava até então. E nos parece que esse é o caminho das reformulações que se pretende fazer no âmbito da administração pública, quando ela faz o interrelacionamento com as organizações da sociedade civil, ou, em outras palavras, quando ela destina recursos públicos para que uma entidade privada execute alguma política pública de interesse do governo. Nessa trajetória histórica, que agora está combinando com o compliance, inclusive com você escrevendo o livro, é importante lembrar que já há alguns anos São Paulo assinou as fundações de interesses privados ligadas à Universidade de São Paulo, assinaram um termo de relacionamento que já tinha algum regramento que consta no compliance. Sem dúvida, isso ocorreu há alguns anos e esse segmento específico de fundações privadas que são integrantes do terceiro setor efetivamente pactuaram com o Ministério Público, com as reitorias das universidades públicas paulistas, um regramento próprio onde elas se obrigavam especialmente a ter mais transparência e dar acesso às suas informações ao público em geral. Então é uma introdução do que hoje a gente entende, alguns anos depois, como um sistema de compliance. Representa um avanço, né? Sem dúvida. A sociedade hoje pede mais transparência, há um clamor contra a corrupção e tem especialistas que elogiam muito a atuação do Ministério Público. Outros criticam. Como você vê a atuação do Ministério Público nesse momento? Eu, pessoalmente, que integro os quadros do Ministério Público Paulista há mais de 28 anos, são quase 3 décadas, ou seja, quase uma vida, eu vejo isso com bastante preocupação, porque a sociedade deposita no Ministério Público um feixe muito amplo de esperança e como um dos órgãos, evidentemente que há outros e de importância grande também, mas como um dos órgãos que vão efetivamente influenciar positivamente para que a gente instale uma nova ordem social de respeito à ética, de respeito à integridade, de respeito ao que anseia a sociedade. Eu vejo isso com bastante preocupação, porque vai ser muito dolorido se houver uma decepção ou de não se conseguir dar essa resposta para a sociedade, ou que o Ministério Público dê uma resposta aquém do anseio da própria sociedade. Eu vejo com apreensão, mas evidentemente que isso é motivo de estímulo a todos aqueles que integram as carreiras do Ministério Público de arregaçar as mangas e entregar para a nossa sociedade aquilo que ela espera da gente. Afinal de contas, somos servidores públicos, ou seja, somos titulares de cargos a serviço da população. A partir dessa sua preocupação, como você vê o futuro da nossa democracia? Eu sou um eterno otimista. Eu acho que nós estamos avançando e eu vejo que certamente teremos amanhã um futuro melhor do que o cotidiano que vivemos hoje. Eu sou bastante otimista em relação ao progresso da nossa sociedade em termos de dar uma resposta à população e entregar a ela aquilo que ela de fato é merecedora. Obrigado pela entrevista, foi um grande prazer revê-lo. Obrigado. O Observatório do Terceiro Setor desta semana fica por aqui. Este e todos os nossos programas de TV e rádio estão em nosso portal, acessado por mais de 200 mil pessoas de 173 países todos os meses. Acesse você também, observatório3setor.org.br. Contamos com você para sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e tolerante.
Até o próximo programa.